Raimundo, 8 anos depois, você volta a Castelo do Piauí e eu queria que você começasse a contar a partir de agora como está a cidade, como está a população diante desse caso, mas principalmente as vítimas. Pois é, Douglas, nós voltamos à cidade de Castelo do Piauí, estivemos no local exato onde tudo aconteceu, uma aura meio ruim, meio difícil, estar naquele local ali, onde tudo aconteceu há 8 anos atrás. Conversamos com alguns populares, obtivemos informações de como estão as vítimas, de como estão os acusados, porque vítimas e acusados, alguns deles e algumas delas continuam morando na mesma cidade, e foi esse clima que nós encontramos no município de Castelo do Piauí. Fomos lá, registramos o que encontramos. Algumas pessoas nós tentamos conversar, mas eles não quiseram falar. Ainda há muita dor, ainda há muita angústia por tudo que aconteceu, mas nós estivemos lá e registramos, fizemos esse resgate desse crime brutal que aconteceu há cerca de 8 anos. Vamos acompanhar essa história. Seu Antônio lembra bem o dia 27 de maio de 2015. Abalou a cidade toda. Foi mesmo? Foi, abalou a cidade toda. Um era de um comerciante ali, era muito meio conhecido ele. É ali bem ali da Baixada, o Jorge Moura. Aí a outra é lá do interiorzinho lá, quem vai para São Miguel do Tapuí. Era uma quarta-feira, quando 4 meninas entre 15 e 17 anos saíram de casa e seguiram por uma trilha fechada até o alto de um morro que fica nos arredores da cidade de Castelo do Piauí, a 190 quilômetros de Teresina. As 4 meninas tinham vindo ao local fazer um trabalho da escola, fazer um registro fotográfico. O Morro do Garrote é um ponto turístico da cidade de Castelo, inclusive daqui dá para se ver praticamente toda a cidade. O que elas não imaginavam é que no local já estavam os 4 adolescentes e um adulto, Adão José de Souza, de 43 anos. Segundo investigações, eles estavam no local consumindo drogas. Foi a partir desse encontro que começou a tragédia. As 4 meninas foram estupradas, espancadas e atiradas aqui desta ribanceira, ladeira abaixo, a uma altura de mais de 10 metros. Antes de serem atiradas do morro, as adolescentes viveram 2 horas de terror. Segundo as investigações, as meninas foram despidas, amordaçadas com as próprias roupas íntimas, amarradas ao tronco de uma árvore, estupradas e espancadas. As vítimas só foram localizadas no meio da mata durante a noite, depois de buscas iniciadas pela população. Daniele Rodrigues, 17 anos, teve os ferimentos mais graves. Depois de 10 dias, morreu em consequência de uma hemorragia no tórax, lesões graves na cabeça e no pescoço. Os adolescentes responsáveis pelas atrocidades foram apreendidos logo depois do crime. Foram encaminhados ao Centro de Educação Masculina em Teresina. Pouco mais de um mês depois, um deles, Gleison Vieira de Souza, 17 anos, foi espancado até a morte dentro do alojamento onde estavam. Na época, a polícia concluiu ter sido uma vingança por ele ter confessado o crime. Adão José de Souza, apontado como coordenador do estupro coletivo, também foi preso. Ele já tinha cumprido 15 anos de prisão no estado de São Paulo pelo crime de homicídio. Hoje, ele cumpre pena na penitenciária Irmão Guido. Em 2018, foi a júri popular e condenado a mais de 100 anos de prisão em regime fechado. O juiz, que na época estava na comarca de Castelo do Piauí,
ouviu os depoimentos dos acusados e diz que o que mais chamou a atenção foi a frieza dos adolescentes. Não, a crueldade, né? A crueldade, como o crime foi cometido, a frieza de alguns envolvidos, né? Eu não posso entrar em maiores detalhes, até porque o crime era de processo tramitado em segredo de justiça, né? Hoje já está transitado em lugar, já está até arquivado, mas eu acho que mais ou menos isso, a crueldade, a indiferença, né? Que alguns tiveram aí em relação às vidas, a integridade física das vítimas. Depois de cumprir medidas socioeducativas no SEM, os adolescentes foram postos em liberdade no ano de 2018. Eu me lembro bem que só tem um preso, o Adão. E primeiro era assim, prendia de manhã, soltava de tarde. Agora é o contrário, prende de manhã, solta meio-dia. Bem chocante, acho que não foi só para cá não, né? Piauí em geral, né? Até hoje eu acredito que ninguém sabe como foi de verdade, né? Foi que aconteceu de verdade, né? 2 dos adolescentes voltaram a morar em Castelo do Piauí, a mesma cidade onde ainda moram 2 das vítimas. Um deles, inclusive, voltou a cometer delitos e recentemente teria sido espancado. Este juiz diz que o sistema tem falhado na recuperação desses adolescentes. Nós não temos trabalho dentro dos presídios, nós não temos educação de qualidade, nós não temos... Os presos ficam todos dentro de um local, uma cela pequena, tem contato com pessoas que são faccionadas. Então, tudo isso leva a você entrar, na verdade, na escola do crime. Quem é criminoso se aperfeiçoar lá dentro e quem não é se tornar um. Então, por isso a importância de um ambiente adequado para que você venha a, pelo menos, o Estado dá oportunidade a você de se ressocializar. Parentes e vítimas já não querem falar sobre o assunto. A própria população de Castelo do Piauí parece querer esquecer os eventos que aconteceram naquela tarde. Só que o assunto sempre volta à tona. Fala direto. Aqui e lá falo, né? Até na televisão mesmo fala, quando acontece um caso em outro lugar e aí relembra daqui, né? Raimundo Lima, reviver essa, realmente, eu que sou castelense, mas enfim, eu já faz um tempo que não ando em Castelo, ando muito pouco, aliás, por conta até da profissão, dos nossos afazeres, enfim, é difícil. Eu conheço o pai da Daniela, conheço o pai de uma outra jovem, que inclusive não mora mais lá, e inclusive conheço os jovens que primeiro chegaram no local, à noite, já localizaram as jovens, e acompanhei tudo muito de perto, estarrecido, nunca imaginei que podia acontecer numa cidade como Castelo do Piauí. Antes de mais nada, parabéns pela reportagem belíssima, muito bem feita, falando belíssima no sentido jornalístico. O tema é terrível, a tragédia é terrível, mas jornalisticamente muito bem narrada pelo Raimundo. Agora, Raimundo, um ponto na sua reportagem, alguns pontos, aliás, chamam a atenção. O primeiro deles, vítimas e acusados convivem na mesma cidade. Isso deve ser, para as vítimas, algo pavoroso, porque ninguém imagina que mesmo 8 anos depois, para quem foi vítima, para quem mora lá não esqueceu, imagina para quem foi vítima. Então, isso deve ser pavoroso, porque a cidade não é grande. Então, de repente, você pode topar com o seu algoz ali, né? Ali, cara a cara, frente a frente. Isso é um ponto. O segundo ponto é o que o juiz, doutor Leonardo Brasileiro, disse, que o sistema falha em ressocializar menores que são apreendidos por este tipo de crime. Pois a respeito do primeiro ponto que você colocou, realmente é uma situação difícil para essas 2 vítimas que ainda moram em Castelo. Uma mora na cidade, no centro da cidade, e a outra mora na zona rural. Essa é um pouco mais tranquila porque ela não tem que estar,
certamente não anda convivendo muito com o pessoal da zona urbana, mas a outra mora na cidade, a mesma cidade onde ainda moram dois dos autores dessa barbárie. É uma situação difícil porque, de repente, um dia ou essa moça que mora na cidade vai acabar dando de cara com o seu algoz. Imagina só a situação difícil e dolorosa para essa jovem. O segundo ponto que você toca, a questão da recuperação, realmente é algo que a gente tem colocado bastante em toda a mídia, essa questão dessa falha no processo de recuperação, não só de menores infratores, mas do próprio sistema carcerário do país. A gente sabe que a estrutura não é a ideal, o que existe de lei que está sendo colocada em prática para a recuperação desses presos ou desses menores infratores não condiz com o que deveria ser, não atende às expectativas do sistema e foi muito bem colocado pelo juiz. Você está apenas aperfeiçoando um processo de criminalidade dentro e patrocinado pelo sistema que aí está e que vem sendo colocado em prática. E aí, Raimundo, para finalizar aqui, é o seguinte, aí não é dito só por mim, como jornalista, pelo Raimundo como jornalista, não. Isso é dito pelo membro da magistratura, um juiz de direito que disse isso. Então você vê que a situação realmente é grave. Raimundo, muito obrigado pela participação, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Até segunda. Até segunda, bom fim de semana. Obrigado para você também, para toda a família. Raimundo Lima, grande repórter do jornalismo piauiense. Uma honra trabalhar com o Raimundo, ter o Raimundo aqui conosco no Sistema Dia de Comunicação.